fala TED mais 7 e não TED e cola. A minha voz vai dar muita atividade dessa cabecinha linda. Eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer um pouquinho a cada dia. E vai ficar tudo bem. Beijo de raposa! Olá, sejam bem-vindos a mais um café, o 23º Café na Janela. Esse café foi organizado com muito carinho pela Escola de Formação, pela Casa da Avaliação, por toda a Diretoria de Apoio Pedagógico. Eu sou Ana Paula da Silva, sou gestora aqui da Escola de Formação, e a gente vem, então, conversar um pouco com vocês sobre os cadernos de estudos orientados, um material feito com muito carinho, que está sendo construído, né, em tempo real aqui, por um grupo muito grande de professores, e a gente vai, então, falar hoje com vocês bastante sobre isso, mas antes, então, de começar, gostaria de pedir para nossa diretora, Aline, dar uma palavrinha, né, aqui com o nosso grupo, para essa rede tão potente, né, tão importante, que vem voltando de um momento tão difícil que é esse que Canoas está passando. Aline, a palavra é tua. Obrigada, Ana Paula. Olá, colegas da Rede Municipal de Ensino de Canoas. Para mim é um prazer imenso estar neste momento participando com vocês desse café sobre os cadernos de estudos orientados. Estou, neste momento, atuando aqui na Diretoria de Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e pensando junto com os colegas da Escola de Formação e demais professores da rede que estão engajados na produção desses cadernos, estamos pensando, né, com bastante seriedade, a produção desse material que é de grande valor nesse momento, que é um momento muito sensível, né, da nossa cidade, para os nossos estudantes, para nós, professores, é um momento que requer de nós bastante compreensão, sensibilidade, acolhimento, como já tivemos também no momento de pandemia, pós-pandemia, enfim, este é um momento que também requer de nós outras habilidades, não é mesmo? Então, neste momento, nós viemos aqui, né, preparar esse material que se fez necessário para este momento, né, em razão dessa situação de excepcionalidade que vivemos, não apenas naquilo que diz respeito à nossa vivência como cidadãos e como servidores de Canoas, né, como pessoas que circulam no meio dessa cidade e que se relacionam com outras pessoas, mas também com uma grande responsabilidade, né, de proporcionar aos nossos estudantes uma educação de qualidade, que é pelo que nós sempre primamos, né, nesse trabalho coletivo, sempre é o que a gente objetiva, trabalho de excelência, de qualidade, ofertando para os nossos estudantes aquilo que é o melhor para eles, né? Pensado há muitos cérebros, né? Que eu gostaria de destacar aqui, né? A importância, o valor, a riqueza, a excelência desse material que eu neste momento já estou tendo acesso, né? E ver assim a qualidade intelectual, pedagógica que está expressa nesse material é um ganho muito importante para a nossa rede, né, para os nossos estudantes terem acesso a esse material e o nosso desejo, acredito que posso falar por todos que estão presentes aqui, é que essa ferramenta, né, que este instrumento de trabalho, que ele possa ser muito bem aproveitado pelos nossos estudantes, possa ser muito bem manejado pelos nossos colegas professores, temos certeza que isto vai acontecer, né? Que vai, ainda que seja um período difícil, trazer uma contribuição muito importante para a aprendizagem dos nossos estudantes. Tá? Então, eu vou devolver a palavra à Ana Paula. Quero desejar um ótimo café para todos, que vocês possam aproveitar e se deleitar, né, neste material, neste café, juntamente com os nossos colegas aqui presentes. Um grande abraço a todos e um excelente trabalho. Obrigada, Aline. Realmente esse material tem sido feito
a muitas mãos, né? Eu acho que a gente brinca que sonha com os cadernos, né? A gente passa o tempo inteiro, assim, pensando muito, e é um grupo, a gente vai mostrar aqui nessa apresentação de hoje, o quanto tem envolvido bastante gente da nossa rede, né? Então, é pensado para que seja feito não por ninguém de fora, né? Acho que isso a gente falou bastante para os professores que participaram da formação do SESC, né? As primeiras escolas que voltaram, a gente teve a formação de acolhimento no SESC, as escolas oeste, a gente sabe que nem todas ainda voltaram, a gente está voltando aos poucos, então a gente não tem como a gente fazer esse acolhimento da mesma forma, mas a gente quer que todas se sintam acolhidas também, né, da mesma maneira, se sintam acolhidas, mas a gente tem dito isso muito, né, que a ideia é que o professor também sinta que a gente está perto, né, assim como a gente sempre esteve perto, né, nesses anos que a gente trabalha aqui na escola de formação, na casa de avaliação, na secretaria, que a gente continua perto e esse material vem nesse caminho, né? Então, que bom, eu também espero que seja uma boa formação, acredito que sim, e vamos lá, então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar, então, o próximo slide e vou passando aqui, conversando com vocês, meus colegas aqui também, vocês não estão enxergando todos eles, porque essa gravação a gente vai enxergando cada um que fala, né, aqui no Meet, mas vou pedir que eles me interrompam também, sempre que precisarem, né, a gente combinou algumas falas, mas sempre que vocês quiserem, né, interromper, trazer alguma informação, podem ir falando, né, colegas, porque essa é a ideia. Para quem, os colegas novos da rede que nunca participaram de cafés, esse mês de julho, então, a gente combinou a formação do mês como um café, ela é uma formação que vai ser disparada, então, por memorando, por todos os grupos de WhatsApp, grupos de supervisão, enfim, para que todos tenham acesso e todos possam preencher, né, esse formulário de presenças que aparece no final do vídeo, para que vocês tenham também a certificação de 4 horas, então a ideia é que vocês possam participar tanto pelo seu conhecimento, a sua formação e também essa certificação, assim que a gente sempre trabalha, mesmo com as formações online, a gente também busca, né, que o professor tenha essa continuidade da sua carreira, enfim. Eu sempre explico porque, né, tem os professores que vão entrando na rede, vão acompanhando o trabalho, a forma como a gente faz. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho sobre a questão dos dias letivos, né, e as horas letivas, né, a questão da LDB, que ela determina, então, a questão dos 200 dias e das 800 horas, e como que a gente vai cumprir essa determinação a partir, né, dos eventos climáticos de maio desse ano, né. Então, a gente colocou aqui para vocês a questão da resolução, né, que traz a resolução 3 de 2024, que traz que as instituições, elas ficam dispensadas dos 200 dias, mas elas ainda assim precisam cumprir as 800 horas, né, esse caráter de excepcionalidade durante esse estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Então, ali já tem, né, na tela a resolução para que vocês possam ver. Ela vai definir, então, que a gente vai fazer de uma forma diferente, né, a gente vai cumprir, sim, o ano letivo, mas cumprir ele de uma forma diferente. Então, Canoas vai pensar de que maneira isso vai acontecer a partir, né, do que a gente tem, que é sempre a lei, a gente vai cumprindo a lei, a gente vai organizar uma maneira. Nós pensamos, então, né, a melhor maneira de cumprir essa lei, e vem esses cadernos que nós trazemos, então, a proposta dessa nossa formação de hoje. Dentro dessa lei, nessa resolução, tem 3 possibilidades, né, para o cumprimento de carga horária. Uma delas, a reposição da carga horária de modo presencial, no final do período de calamidade. Isso acarretaria a gente entrar janeiro, né, fevereiro, enfim, entrar para o outro ano letivo, que não é o caso, né, da opção de Canoas. A segunda opção seria o cômputo de carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, enquanto persistirem esse período, né, de calamidade. Isso aconteceu lá na pandemia, né, enquanto a gente entregava as atividades para os alunos, ou mandava online, fazia as aulas em Meet, durante o período de calamidade. Dessa vez, isso não foi possível, né, justamente porque a gente sabe que os alunos não têm o acesso, né, perderam os telefones, muitas vezes, né, não tem mais como fazer tudo da mesma maneira como foi na pandemia, são períodos diferentes, então essa segunda opção não foi utilizada por nós como horas, né, a gente utilizou sim a ideia de entregar atividades para o lado oeste, que está acontecendo, mas não com cômputo de horas, e sim com um vínculo com os estudantes, tá?
A terceira opção, sim, é a opção que foi a nossa de Canoas, que é o cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, realizadas de modo concomitante com o período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades. Então, quando a gente retorna às aulas, os alunos recebem as atividades que vão suprir, né, aquela carga horária dos dias que ficaram faltando. Então, essa é a ideia. Eles retornam para a escola e recebem mais atividades, né? A gente organizou, então, vocês, lá no início da nossa formação de hoje, do nosso café, vocês viram a fala de uma das estudantes da nossa rede, a Lara, falando que a gente vai receber, então, muita atividade, mas que é para fazer um pouquinho por dia. Sim, é isso mesmo. A gente recebe mais atividades, o aluno vai receber essa atividade, mas é para fazer um pouco por dia, né? A gente vai organizar para que o estudante lá, as suas 4 horas que ele tem por dia, ele vai fazer na escola, e que ele tenha 2 horas a mais de estudo, que vai ser contabilizada, então, que o professor vai registrar a partir do uso dos cadernos, que é o que a gente vai trazer agora para vocês, tá? Então, os cadernos de estudos orientados, então, essa proposta, né, de dentro da Diretoria de Apoio Pedagógico e também do DEF, né, que é o nosso diretoria de ensino fundamental, que é para recuperação dessa carga horária, então, de 200 horas. Que, na verdade, a gente sabe que as escolas tiveram 204 horas até o período, né, de 3 de maio, ali naquele início de maio, e algumas escolas estão retornando, né, algumas voltaram dia 18 de junho, outras voltaram 20 e poucos de junho, e assim vem acontecendo, né, isso é algo que a gente sabe que vai acontecendo aos poucos, então cada escola vai ficando com um calendário diferente, então é por isso que cada um vai recuperar de uma maneira, né, a gente não tem como dizer, a tal escola tem, toda a rede vai recuperar a mesma quantidade de hora, então a gente estipulou para os cadernos as 200 horas, porque é o máximo que a gente consegue dentro do período que a gente tem, de agosto até dezembro com esse material, tá? Algumas escolas vão precisar recuperar um pouquinho mais que isso, aí a gente tem outras estratégias, né, como o uso do EducaCross, que é uma plataforma que também a gente tem disponível para os alunos, né? O elefante letrado, tem outras coisas que podem ser utilizadas e também atividades que o professor puder, né, planejar, enfim, mas isso tudo são poucas, pelo que a gente tem de cálculo com a Diretoria de Ensino Fundamental, que é quem cuida dessa parte das horas letivas na nossa rede, não são tantas horas a mais, né, 212, 215, são poucas horas a mais. Os cadernos realmente é esse, né, o carro-chefe da nossa recuperação de hora dentro do nosso município. Esse apoio da secretaria, né, dentro do trabalho docente, então sempre podem contar conosco nessa retomada. Os marcos de aprendizagem, né, a gente vem conversando sobre os marcos de aprendizagem, porque eles foram elaborados durante a pandemia, para que para quem é novo na nossa rede, sabe que a gente tem o nosso referencial curricular, né, o RCC, que vem a partir da ABNCC, e os marcos de aprendizagem, eles são uma redução do RCC, então ele é para que a gente tenha o mínimo, né, o mínimo dentro dessas habilidades, para que esse ano tenha, não precise a gente dar conta de todo o RCC, que é muito grande. Então, a ideia é que esse ano, né, a partir de uma resolução que o Conselho Municipal tem organizado, ainda não saiu, mas está organizando junto, né, para que os marcos de aprendizagem possam, sim, ser utilizados como o nosso, como esse fundo, né, o material, o documento importante para que a gente possa orientar os planos de estudo do nosso município. Então, dentro dos nossos cadernos, então, a gente vai pensar sempre a partir dessa produção que foi feita, que está sendo feita, né? Por isso que eu brinco que é em tempo real, porque a gente não vai fazer tudo de uma vez e enviar para a escola, porque isso não vai ter como acontecer, é algo muito grande. Então, sempre os grupos de trabalho estão fazendo, e essa produção vai acontecer durante esses 5 meses, né, de trabalho, e isso vai ser, ao mesmo tempo que vai sendo produzido, vai sendo enviado para as escolas. Então, ele é produzido por professores da rede. Tá? Ele é produzido por professores da rede de escola e da Secretaria da Educação, dentro da Diretoria de Apoio Pedagógico, tá? Ele é feito por estudantes
para ser feito para os estudantes fora do horário regular. Então, para contar como hora, ele não pode ser feito dentro da sala de aula, né? Isso é bem importante de ficar, né, registrado isso, que se a gente usar o caderno dentro da sala de aula, a gente não consegue contar ele como uma atividade, né, que o estudante vai ter como hora letiva para além das 4 horas dele diárias. Então, tem que sim ser um material levado para casa, ou talvez alguma escola que possa fazer em turno inverso. A gente sabe que é mais difícil, né, em questões de RH, enfim, mas pode ser que alguma consiga fazer dessa forma, mas a maioria vai ser a questão de levar realmente isso para casa, tá? Então, isso é bem importante que fique registrado. Contempla as habilidades, então, do RCC nos marcos de aprendizagem. Tem, claro, alguma habilidade que não é exatamente dos marcos, que é do RCC, mas não é dos marcos, porque a gente sabe que as habilidades são amplas. Lá dentro dos marcos também diz isso, né, que o professor é livre, né, de trabalhar mais habilidades quando tem essa opção. Então, a gente também tem utilizado isso bastante dentro dos cadernos. Ele é pensado para ser realizado de forma autônoma. Por quê? Né, o estudante vai estar sem a mediação do professor, isso é importante também, né, a gente pensar que naquele momento em casa, quanto mais a linguagem for perto do aluno, né, quanto mais ele conseguir ler esse material, ele conseguir saber fazer aquilo de uma forma, né, sozinho ali em casa, melhor. Então, a gente tem pensado esse caderno sempre nesse olhar do estudante conseguir fazer sozinho, tá? Então, para esse registro do cômputo de carga horária, né? Quem vai organizar essa questão do registro é o pessoal do DEF, né? Eles têm montado uma forma mais simples para registro dessa carga horária, né? De o professor ver se fez ou se não fez, né? Claro que a gente vai pedir sempre que o professor corrija, né? Depois o meu colega Pedro vai mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir olhar esse material e tudo, mas pedir que o professor corrija isso com o aluno, né, que traga para a sala de aula essa motivação para fazer os cadernos é muito importante. A gente não vai trabalhar ele em sala de aula, mas sim motivar a fazer, e quando ele tiver alguma dúvida, claro que sim, né, tirar as dúvidas do caderno, e ele também servir de inspiração também, né, para o trabalho, né, o trabalho do professor caminhar junto com o caderno, acho que é bem importante. Vou passar mais uma para cá. Vamos lá. Ana, pode falar, vou fechar o meu. Eu acho também importante, até para a organização do trabalho pedagógico na escola, de pensar nas atividades que são mandadas para casa, né? Então, o professor considerar, já que o estudante vai ter essa demanda em casa, o tema, trabalhos para fazer em casa, pesquisa, também tem que ser organizado, né, junto à sua equipe, para ver se é viável ou não, porque o estudante vai estar levando quinzenalmente ali 2 cadernos, né? É verdade, Rodrigo. Acho bem importante a gente falar sobre isso, porque se o estudante já vai ter 2 horas de estudo por dia, né, a mais, então a gente cuidar isso, né, para o professor, não é que não possa mandar um tema, um trabalho, mas a gente cuidar para que não tenha uma sobrecarga, né, do estudante, que já ficou esse tempo todo fora de sala de aula, e aí quando ele voltar, né, como diz lá no início o nosso vídeo com a Lara, né, essa cabecinha linda, né, colocar esse monte de coisa nessa cabecinha linda. Então, a gente também cuidar para que a gente não sobrecarregue ele de uma forma, né, que também a gente adulto não tem não consegue, né, fazer tantas coisas, então a gente ir cuidando da nossa turma, né, e a gente sabe bem que o professor, né, melhor que ninguém tem essa capacidade de ir vendo a sua turma, a forma como eles conseguem trabalhar, então acho bem importante isso também de trazer, Rodrigo, obrigada. A gente colocou, então, para vocês saberem como que a gente está organizando isso dentro da diretoria, né? Os cadernos, a gente colocou ali, está piscando os anos finais, porque nossa formação de hoje é sobre os cadernos de anos finais, que são os cadernos que estão dentro do nosso trabalho aqui, né? Dentro da nossa Casa Verde aqui, né, da Escola de Formação, Casa de Avaliação, né, e os professores, né, que são parceiros desse projeto dentro do GT. Os anos iniciais estão trabalhando também da mesma forma, né, estão trabalhando com outros professores que estão participando do GT. As coordenadoras, elas fazem parte do projeto do Pacto e do Pós-Alfa, então, sempre que vocês tiverem dúvidas em relação aos cadernos de estudos orientados de anos iniciais, as gurias também estão sempre disponíveis a ajudar, né, então, podem entrar em contato com elas, né, a Carol, a Grazi, a Aline, a Kelly, que elas também vão ajudar, e os cadernos da EJA também, da Educação de Jovens e Adultos, que são com a Mariá, também são construídos, né, dentro
dentro da EJA, da Unidade de Jovens e Adultos, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, a gente hoje vai conversar com os profs de anos finais em relação a isso. Nós colocamos ali uma observação em relação à educação inclusiva, porque a gente, no nosso grupo, já discute bastante, né, com os professores, por quê, né? A possibilidade, conversamos também com a unidade de inclusão, de os alunos de inclusão, né, alunos da educação inclusiva, utilizarem cadernos de anos anteriores quando há necessidade, né? Cada professor, junto com a orientação da escola, né, também com a sala de recursos, vai observando isso, né? Então, às vezes, eu tenho um aluno de 6º ano que não consegue acompanhar o caderno de 6º, e eu posso talvez solicitar que ele faça um caderno dos anos iniciais, né? Então, vocês vão observando isso também para que possam fazer essas adaptações dentro da escola, tá? Outras adaptações que também, né, se façam necessárias, a gente conversou com o Kleber, da unidade de inclusão, para que tenha essa organização de um GT, de sala de recursos também, né, que é essa parceria da unidade de inclusão, do CEIAS, para apoiar os professores de sala de recurso, para ajudar nessa adaptação, que os alunos de inclusão também possam, né, ter essa hora letiva também consiga chegar nas crianças, né, que têm essa necessidade. A Escola Vitória também, os professores já sabem, até eles estavam trabalhando aqui conosco até a semana passada, porque a escola deles retornou nessa semana. Eles têm também um grupo de estudos, né, um grupo de trabalho de construção dos cadernos, estavam fazendo isso aqui, então, só para, né, comentar isso, então, que a Bilingue Vitória, que é uma escola para surdos, também vai ter esse caderno diferente, né, adaptado para a sua realidade. Então, os cadernos de estudos, então, como é que vai acontecendo nessa organização? A gente, em anos finais, a gente separou por área de conhecimento, então a gente tem os cadernos de linguagem, ciências humanas e ensino religioso, ciências da natureza e matemática, tá? A carga horária, cada caderno tem 10 horas letivas e o número de páginas, 10 páginas por caderno. O número de questões, ele varia, tá? Não é exatamente, né, o caderno de 8º ano, de linguagens, por exemplo, tem 11 questões, o de 7º pode ter um pouquinho mais e um pouquinho a menos, porque depende, né, depende da construção ali, mas o número de páginas é um número específico. A gente sempre vai enviar os cadernos nas quinzenas, tá? Então, na primeira quinzena, linguagens e ciências da natureza, na segunda quinzena, ciências humanas, ensino religioso e matemática. Por quê, né? Porque não dá para sobrecarregar também esse estudante, né? Para que esse estudante receba os 4 cadernos no mesmo dia e não consiga dar conta de fazer isso, né? Então, é importante a gente pensar. Deixa eu só, vou voltar antes de passar a palavra para a Fernanda, porque a gente pensou, né, pessoal, de organizar de uma forma que o estudante receba, e se ele tem, durante aquela quinzena, ele tem 10 dias de aula, né? Então, ele vai ter 2 horas por dia, então ele vai fazer daquelas 2 horas por dia, ele vai fechar 20 horas naquela quinzena, né? Então, ele tem 2 cadernos para fazer. Então, ele faz linguagens e ciências da natureza e faz ciências humanas e matemática, vai fechar bem certinho. Isso tudo contando, daí daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais da parte da carga horária ali, quando a gente for ver no cronograma, contando lá de agosto, de 5 de agosto até o final do ano, a gente consegue dar conta de 200 horas. Então, acho que isso é algo que pode, né, nos ajudar bastante nesse cômputo aí de horas que a gente sabe que já estão valendo ouro, né, dentro da nossa situação, né, aqui atual, né. Posso passar para a Fernanda agora. Olá, colegas, espero que todos estejam bem. Depois vou fazer minha apresentação mais formal, quando a gente estiver apresentando ali os grupos de trabalho. Só agora a gente vai dar um respiro para a Ana, para ela não passar direto aí, e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre essa estrutura do caderno, tá? Então, como a Ana falou, todos os cadernos, independente da área do conhecimento, ele é composto de 10 páginas, e sempre ele vai ter uma capa, né, com uma apresentação. Então, essa primeira capa, digamos, dos cadernos 1, todas elas vocês vão ver que vem uma orientação ali, principalmente para as famílias, né, ali no Te Liga, é uma orientação para as famílias, para que essas famílias também possam entender que material é esse,
né, e a importância desse material também. Então, de uma certa forma, a gente conecta as famílias, as escolas, né, e no compromisso dessas famílias também de auxiliar e ajudar os nossos estudantes. Ali também, na nossa primeira capa, dentro da capa, vem uma apresentação, casualmente a gente colocou ali do caderno de matemática do 7º ano, que já está sendo produzido, né, e ali a gente, então, menciona algumas seções dentro do caderno, né? Algumas palavras-chave que vai direcionar o nosso estudante para que ele possa se orientar um pouco melhor. Então, a funcionalidade desse caderno, ela sempre visa essa autonomia do estudante, no sentido dele realmente conseguir dar conta e fazer as atividades de forma sozinho, né? Sem precisar de ajuda do professor como mediador. Isso mesmo. E quem ano passado utilizou os cadernos do SAEB, né, que a gente produziu aqui na Escola de Formação e Casa de Avaliação, vai lembrar da estrutura e vai ver que ele é bem parecido, né? Vai ver que ele também tinha esse início, ele tinha, né, um caminho todo que o estudante ia percorrendo, por isso esse caderno de estudos orientados, né? Ah, você está indo bem até aqui, se não está indo bem, assista o vídeo, né? Então, essa é a ideia é que a gente vá fazendo um caminho com o estudante que tenha dica, tem uma explicação do conteúdo, tem uma questão ali, aí puxa aqui tem uma curiosidade. Então, a ideia é essa, que a gente vá conversando com o estudante, cada vez, né, com essa linguagem parecida, né, com o que eles gostam, com coisas que eles gostam de falar também. Claro que nem sempre na escola vai falar do que o estudante gosta de falar, mas a gente vai trazer da melhor forma o que eles precisam, né, aprender. E acho que por isso que também é legal que o professor se aproprie desse material. A ideia é que no dia, né, do nosso lançamento aqui do Café também vai estar lá no site os PDFs para que vocês possam, sim, acessar e ir se apropriando desse material antes de chegar para os alunos de vocês, para que caminhe junto com as aulas também, né, que o professor também veja, olha, o material tá vindo por aqui, que legal, né, porque a gente sabe, a gente não vai dar conta de todas as habilidades dos marcos, né, até o final do ano, mas nem tem que dar conta, né, porque tem um professor presente lá na escola que também está dando conta das habilidades dos marcos de aprendizagem, então a gente vai fazendo em paralelo, né, essa é a ideia, a gente tem o prof lá na escola, tem o caderno, e a gente vai andando juntos, né, então a gente tem que percorrer um caminho, né? Porque nada substitui essa mediação do professor. Achei isso importante, né? O caderno não vai, ele tenta fazer todo o caminho do estudo, mas ele vai precisar sim ter uma correção na sala de aula e tirar uma dúvida e esse apoio do professor de vamos lá, gente, vamos fazer, o caderno é bem legal, né? Eu conheço o caderno, então a gente quer muito essa ajuda de vocês, porque a gente sabe que ano passado os professores que utilizaram de 5º e de 9º ano nos disseram muito assim, façam para os outros anos, né? Porque gostaram de utilizar. Então, a gente quer muito assim que vocês gostem e conheçam o caderno, porque que a gente possa também, o aluno só vai confiar muito no material também se o professor confia, né? Então, isso é importante, assim, a gente quer também que vocês tirem dúvidas, se vocês tiverem, isso é bem, bem legal. Passamos mais um slide sobre os cadernos, e aqui só um panorama um pouco assim de como que a gente pensou, que vocês veem que a gente tem um pouquinho de cada coisa aqui, né, um pouquinho de as ciências, português, história, enfim, para que a gente veja o quanto a linguagem tem, né, parecido com o que tem com a linguagem do estudante, mas também tem muita coisa, né, do que a gente tem que trabalhar na escola, precisa, e que bom que a gente trabalha na escola. Tem texto e imagem, né, a gente tentou usar diversas fontes também, né, muitas vezes a gente usa cursiva ali na parte dos títulos, principalmente, a gente sabe que tem muitos alunos de anos finais que têm dificuldade com cursiva, mas a gente sabe que a gente precisa sim, né, trabalhar cursiva, principalmente, assim, a leitura, se eles não estão escrevendo cursiva, mas precisam aprender a ler cursiva, então vamos devagar, mas a gente vai indo pelos títulos, né, vamos mexendo nisso, e
trabalhamos, além de textos e imagens ali, a gente colocou também algumas explicações, ó, diálogo com o estudante, né, ali um quiz, né, na matemática, né, algumas brincadeiras, assim, né, como é que tu te sente quando tu estuda isso, ali é o verbo pilhar, né, algumas coisas bem em relação ao que o gaúcho fala, né, depois ali a Vanessa vai falar um pouquinho mais sobre o caderno do sexto, né, Vanessa, esse é do caderno do sexto, curiosidades, né, você sabia, o que tu achou dessa música, então, para ele marcar. A gente sabe que o professor não vai conseguir corrigir o caderno questão por questão, mas não muita coisa é também do estudante poder fazer, ele vai pintar essa carinha ali, vai escrever nessa carinha, mas é aquilo da gente também aprender a estudar, né? Eu sou uma que eu sou visual, eu gosto de aprender, de pintar, de escrever, eu tô indo bem até aqui, tem algumas coisas, né, tem no caderno do 7º ano, uma parte que coloca ali, né, você veio até aqui, que horas você terminou essa página, que dia, que horas terminou, isso eu acho interessante também a gente pensar, né, de colocar um guia de estudos para eles, né, que a gente sempre fala que estudantes às vezes têm dificuldade, o jovem, de gerir, né, os seus estudos. Eu acho que a gente também incentivando esses estudos orientados, a gente vai motivando que ele estude sozinho, né, então acho que é uma forma de a gente conseguir isso, né, num contexto que não era o que a gente queria, mas é uma maneira, né. Aqui a gente também colocou sobre os links, né, a gente tem, isso é bem importante a gente frisar, né, que todos os links que a gente tem colocado por QR Code, a gente coloca como extras, tá? Não é nada que o estudante tem que assistir para poder responder a questão, porque a gente sabe que o estudante pode não ter celular, pode não ter acesso à internet, então ele sempre assim, se você quiser saber mais sobre esse assunto, vai no link ali, que está no QR Code, aí a gente até colocou, né, bota o teu celular, coloca na câmera, aponta para o QR Code, clica no link para ensinar esse estudante a usar um QR Code, mas nenhum deles é necessário para escrever, para poder fazer a questão, tá? Porque isso é importante num momento como esse, que a gente sabe que, né, as pessoas perderam tudo, perderam suas casas, perderam suas coisas, não tem como a gente exigir que uma pessoa tenha, né, como acessar. Então, a ideia é essa, né, que o estudante vai poder fazer as questões sem precisar do acesso, mas quem tiver o acesso, né, a gente tem essas dicas ali de QR Codes e links, tá? Outras dicas também, de escritas também a gente colocou bastante. Os primeiros cadernos já estão quase prontos aqui, o dia que vocês receberem esse café já estarão prontos, mas a gente está produzindo, assim, bem, está bem frenética aqui a produção, a gente só pensa nisso, a gente vive e respira cadernos aqui nessa casa, todo mundo que entra e sai, a gente só fala nisso. Mas é algo bom, né, é algo que a gente está vendo, está saindo muita coisa boa, né, um material bem bacana, e a gente espera muito que a rede também receba muito bem, né, nossos estudantes e os professores também. Os cadernos, então, aqui falando mais um pouquinho sobre as questões e a grade de respostas. Então, a gente montou de uma forma que o estudante vá fazer, no finalzinho da 10ª página, sempre vai ter a grade de respostas, então, dependendo do número de questões, né, tem 10 questões, tem 5, tem 12, enfim, vai ter ali a grade de respostas, ele vai pintar a bolinha, tá? Vão ter, né, a estrutura de A, B, C e D. Não é a ideia que a gente tenha questões que vão pedir produção, mas caso tenha algo, né, de produção, criatividade, a gente tem combinado sempre, e nos primeiros cadernos, alguns já vai ter alguma coisa nisso, é na última folha, tá? Então, vamos combinar isso com vocês, com os professores da nossa rede. Vai ter algo mais artístico, vai ter algo de produzir, vai ter, né, tem alguma coisa mais, assim, para o estudante fazer, que não vai entrar dentro de uma grade de respostas, vamos botar na última folha, tá? Porque isso, se o professor não tiver naquele momento como fazer a correção, enfim, bom, isso fica para dentro do estudo do aluno, mas a grade de respostas, ela vai ser o que o professor vai verificar se fez ou se não fez dentro, né, ali do cômputo da carga horária do estudante, tá? Então, esse é o combinado que a gente faz aí com vocês, tá? Sempre o caderno do professor, daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor, o do professor vem com gabarito,
tá? Com as bolinhas já pintadinhas para vocês, para poderem daí fazer as conferências. Também pode o próprio estudante, né? Se vocês passarem o gabarito para eles, eles mesmos corrigirem, mas também pode o professor, se quiser, pode recolher os cadernos e fazer essa correção, ou pode também fazer a correção junto aos alunos na sala de aula, tá? Eu acho que é isso sobre a grade. Deixa eu passar mais um. Aqui está o do professor, tá? Do professor sempre vem, então, com o gabarito. Aqui essa página está em construção, né? A gente começou ela aqui, porque a gente está terminando os cadernos dos alunos, e agora a gente está montando o caderno do professor, ela está mais em construção ainda, mas ela, só para vocês terem uma ideia como é que ela vai, então ela vai em PDF para vocês, e vai sempre com gabarito, quais as habilidades foram utilizadas dos marcos de aprendizagem do RCC, quem é o grupo de trabalho, né? Quem é esse grupo de trabalho, quem que produziu, e as referências, né? Se tem referência, quais são essas referências, então, para que vocês possam ter acesso. Pedro? Oi, colegas, vou falar um pouquinho, então, sobre essas orientações, né? A Ana já falou um pouquinho, então, mais uma retomada, reforçar um pouquinho como é que é para trabalhar com esse material, né? Então, como ele é um material que os cadernos eles servem para retomar carga horária, né, para cômputo de horas letivas, como a Ana falou, é um material que não é para ser usado em sala de aula, né? Então, trabalhar o caderno em sala de aula, não. Mas não significa que é proibido usar ele em sala de aula. Tem outras coisas que a gente pode fazer com esse material, né? Então, a proposta é que o aluno realize em casa, autonomamente, mas o material pode ser integrado na aula regular, né? Ele pode ser trabalhado no momento de tirar dúvidas, né? A gente pode propor atividades que estejam relacionadas com atividades e tarefas ali do caderno, né? A gente pode retomar habilidades, trazer algum exercício adicional para praticar uma habilidade que está sendo desenvolvida ali, ou determinados conceitos, fazer links na nossa aula, né? Então, por isso mesmo que é importante, reforçando também como a Ana comentou antes, né, que cada prof leia, conheça o material, para justamente poder propor essas conexões, né, e até aprofundar as habilidades que estão sendo trabalhadas ali, né. Outra questão é também ajudar o estudante a se organizar para fazer, né, então são 10 páginas de cada área por mês, né, então como é que o estudante pode dividir essas 10 páginas, né, às vezes ele pode pensar que recebeu aquele material e é para ele sentar e fazer 10 páginas de uma vez, e esse não é o objetivo, né, talvez sozinho, autonomamente, ele não vai conseguir ter esse discernimento de saber que ele pode fazer 2 páginas um dia e dar uma pausa e continuar num outro dia, né, então isso aí é algo que, né, o apoio o professor, né, para ele se organizar é bem importante, né, e a Ana acho que vai falar um pouquinho do cronograma agora, né. Isso aí, Pedro. O cronograma, a gente vai, então, disponibilizar para vocês esses cadernos a partir de agosto, e eles vão nos acompanhar até dezembro, até o final, tá? Então, sempre por mês são 4 cadernos, como a gente explicou. No início do mês, linguagens e ciências naturais, e no meio do mês, ciências humanas e matemática, tá? Então, sempre vai sendo assim, a gente vai contabilizando com vocês esses 4 cadernos, cada caderno, então, 10 horas, fecha 40 horas, para até final do ano fechar as 200. Bom, então, a questão do cronograma é isso, a gente vai fechar, então, uma carga horária bem grande, né, eu acredito, como eu falei antes, é a questão é o carro-chefe, é a nossa maior, a maior parte do nosso cômputo de carga horária é o caderno, né, e por isso que a gente tem, então, que ter esse cuidado, né, e esse apoio bem grande da rede, né, de professores. Então,
Vamos começar, então, a falar bem rapidamente sobre cada caderno, e depois a gente vai ter mais momentos para conversar com vocês sobre isso, né? A gente tem mais espaços formativos. Então, agora, hoje, a gente vai realmente, né, dar uma pincelada, assim, sobre cada uma das áreas, os componentes, enfim. Linguagens é um caderno que ele vai com os quatro componentes juntos, tá, pessoal? Então, vai com língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Então, só para mostrar um pouco para vocês, esse primeiro slide, ele mostra, assim, um pouco essa perspectiva de ensino de língua, assim, bem contemporâneo. Ele vai trazer a questão, né, da corporeidade, o movimento, da arte, né, da análise linguística, estratégias de leitura. A gente pensou em trabalhar bem essa questão da centralidade do texto. Então, mostrar para vocês os grupos, né, ali os rostinhos de todo mundo, né, que o grupo do 6º ano, o grupo do 7º ano. Quem coordena os grupos é sempre, né, um de nós aqui. Quem coordena o grupo do 6º ano é a Vanessa, o grupo do 7º ano é o Pedro, e o grupo da educação física no todo é a Rosana, que vai desde o 1º ano até o 9º, depois ela vai falar um pouquinho. Então, ela coordena o grupo de professores da educação física, que está todo mundo no caderno, né, vários em cada caderno. E temos aqui um grupo de trabalho bem legal, a gente já vai, desde já, agradecendo, né, então, os colegas que estão participando conosco desse trabalho, que a gente sabe que não está sendo fácil, né? Está bem legal, mas bem puxado para todo mundo. E aqui o grupo de trabalho do 8º e do 9º ano, linguagens, que a coordenação do 8º ano sou eu que faço, que estudo língua portuguesa, e o Éder no 9º ano, e de novo a Rosana lá na educação física, que faz também esse trabalho. Também agradecer o grupo aí do 8º e do 9º, né, um grupo muito legal de se trabalhar. Vou passar mais um. Vanessa. Olá, colegas, eu sou a professora Vanessa, então, aqui da área de língua portuguesa, mas estou coordenando atualmente o 6º ano, junto com outros colegas. Então, a gente pensou na ideia de trabalhar uma temática sempre nos cadernos de 6º ano para a parte das linguagens, e sempre que é possível a gente está interrelacionando com outras disciplinas, ali está indo para matemática, às vezes com as ciências humanas. A gente está fazendo essa interdisciplinaridade em relação à temática, né? Nesse primeiro caderno que vocês vão receber, então, a temática que a gente estabeleceu foi a da pirataria, justamente para trabalhar com a questão polissêmica da palavra pirataria, né, da ideia de piratas da literatura em relação à pirataria que acontece pela cópia de produtos artísticos, né? Então, da onde a gente está tirando, né, essas informações que estão compondo, então, essa temática dentro do caderno, né? A gente está se baseando na RCC, né, nos marcos de aprendizagem, principalmente, e também nas reflexões que a gente fez em cima dos resultados do Canoas Avalia, de forma a estar contemplando essas habilidades que eles estavam em defasagens em relação aos anos anteriores. Então, esse caderno ele vai servir também como uma forma de apoiar o professor a retomar essas aprendizagens que ficaram em defasagem. Vocês podem ver que ali a linguagem que a gente adotou uma linguagem mais simplificada para os alunos de 6º ano, né? Com atividades bem próximas da realidade deles, né, ou de coisas que eles veem, muitas vezes em rede social, ou em outras mídias, né, e aqui a gente começa até conversando com eles como se eles fossem piratas, né. Em cada caderno, a ideia é que a gente traga essa temática mais próxima deles, assim, do que eles conseguem acompanhar, né, digamos assim. Me apresentei antes, eu sou o professor Pedro Martins, e eu estou agora coordenando a produção dos cadernos de linguagens ali do 7º ano, né? A gente está trabalhando, então, com um tema gerador, né, que vai ser desenvolvido ao longo de todo o caderno, né, que é aquele que tá ali no alto, né, que são leis e como elas afetam as nossas vidas. Foi um gancho, né, puxado a partir dessa questão de, os estudantes têm que ter 800 horas letivas no ano, são 200 dias letivos. O que é isso? Por que isso? Né? Isso está na lei. Bom, como é que é a lei? O que é lei? Por que é lei? E como é que ela afeta a nossa vida? Né? Foi, assim, um assunto que, a princípio, né, a gente achou que para o 7º ano talvez fosse meio chato, mas a gente acabou aceitando o desafio de tentar trazer um pouco mais próximo da realidade, né? Eu coloquei alguns elementos ali, então, só para ilustrar, né,
que é o que a gente busca fazer, né, de ter esse diálogo, ter uma linguagem simplificada e ter um diálogo com o estudante, né, fazer alguns momentos de pausa, assim, e perguntar o que você acha, né, para ele parar um pouquinho, refletir sobre aquilo que está sendo proposto ali, né, e a partir, então, desse tema, fazer, desenvolver as habilidades, né, dentro da área da linguagem, então, as de língua portuguesa, as de língua inglesa, as de educação física e as de artes. E é isso. Podemos passar para o 8º. No 8º ano, então, a gente tem pensado, não é exatamente um tema, a gente tem pensado, assim, a gente foi por um caminho olhando para as propagandas, para os anúncios publicitários, e o grupo trabalhou tanto em todas as áreas, a gente olhou para como esses anúncios têm movido muita coisa dentro da nossa realidade, né? Tanto a gente trabalhando com o estudante, né, lá no Instagram, o celular, será que me escuta, né? Será que tudo que eu estou fazendo, né? Será que eu sou movido por alguma coisa que estão me obrigando a fazer, né? Será que querem me comprar de alguma maneira, né? Será que tem alguma coisa que está acontecendo que estão me obrigando a fazer? Porque aí a gente trouxe os verbos no imperativo ali, né? Dentro dos anúncios, que isso a gente percebe, né? Já vem estudando dentro da língua portuguesa, né? O quanto os anúncios utilizam os verbos no imperativo. Aí a gente foi para o lado da língua inglesa também, utilizando a questão dos anúncios. A gente foi para a arte, educação física também com a Olimpíada, né? Da arte também a gente usou o Arthur Bispo, muito legal. Acho que é um caderno também que vem. A gente vai percebendo nos cadernos de linguagem também que são muitos componentes, a gente tem trazido, tentando não sobrecarregar dentro dos cadernos de linguagem, isso é uma luta aqui, o grupo de linguagem de ficar, eu acho que tem muita coisa na mesma folha, meu Deus, eu não consigo separar, mas na verdade é que são muitos componentes e é muita coisa para trazer, realmente, a gente tem vontade de botar bastante coisa, e então vocês vão perceber que talvez até no decorrer do 6º, 7º, 8º e 9º, vai aumentando também, né, isso para o aluno, mas pensando que eles vão fazer isso por um pouquinho por dia. Acho que a orientação essa que o Pedro mencionou antes também é bem importante falar para eles, né, não se assustar que o caderno tem bastante coisa, mas é porque ele tem que ser feito aos poucos, ele tem que ser lido, ele vai sendo percorrido por esse estudante, né, manuseado e descobrindo coisas dentro do caderno, né, ali tem muita coisa legal de aprender e de descobrir e também de perguntar para o professor, olha, o caderno mencionou isso, né, eu queria saber mais sobre aquilo, então acho que essa é a parte que a gente vai aprendendo com o aluno também, né, acho que é muito importante. Então, dentro do caderno do 8º, a gente tem trabalhado isso da questão da publicidade, né, e como isso nos afeta. Olá, eu sou o Éder Alves de Macedo, sou coordenador da parte do 9º ano. Bem, eu tentei trazer mais temas variados nessa parte do caderno, e ele começa com Maus, que é um livro que eu gosto muito, inclusive tem um link para o livro ali, e eu trago a sinopse do livro, e a partir dessa sinopse vão surgindo outros links, que vão desde a ideia da capa do livro, e com isso eu trago capas de álbuns famosos, e assim vai andando, até que entra na Segunda Guerra, trabalha com essa interdisciplinaridade também. O que eu pretendo aqui realmente, todos nós pretendemos aqui desse grupo do 9º ano, é trazer o texto, trazer a interpretação, trazer a compreensão, trazer um detalhe também, porque estão no 9º ano, para que eles entendam de alguma forma como que funciona certos detalhes interpretativos muito importantes. A gente está seguindo, de fato, os marcos da RCC, e tem ali as habilidades por questão. No mais, assim, a intenção é fazer com que realmente sejam muito autônomos na produção, nas respostas e na leitura. E isso tem sido um pouco mais difícil para nós, mais desafiador, sabe? Alcançar essa autonomia e alcançar uma linguagem adequada, uma linguagem em que eles se sintam bem e se sintam convidados, assim, sempre, e desafiados, principalmente. Está sendo um grande aprendizado, espero que gostem. Bom, eu sou a Rosana,
coordenadora da educação física dentro da área de linguagens, né? Então, a educação física, ela é um desafio dentro dos anos iniciais, tendo em vista que os cadernos, eles vão contemplar as habilidades, né, que estão ali nos marcos, em atividades escritas, né? E depois eu vou mostrar ali alguns exemplos que não tem como a gente se afastar do processo de alfabetização enquanto nessa construção nos cadernos dos anos iniciais, né? A ideia, né, nossa, do grupo, foi estabelecer, então, habilidades que apresentam questões da cultura do movimento, né? Questões políticas, questões culturais, questões sociais da educação física, tendo em vista que a divisão ali dos marcos, ela está em blocos, né, dos anos. Então, nós temos ali primeiro e segundos anos, algumas habilidades, terceiro, quarto e quinto, sexto e sétimo, oitavo e nono. Então, a gente consegue realizar esse trabalho de maneira que vai percorrendo, então, os demais componentes curriculares. Dentro da habilidade ali, como um exemplo, assim, né, a gente pode, então, problematizar essas questões dentro da faixa etária de cada ano, né, dentro de todas as unidades temáticas da educação física, esporte, ginástica, jogos e brincadeiras, esportes de aventura, lutas, né, então essa é a proposta dos nossos cadernos. Pode passar um pouquinho. Então, eu trago ali algum exemplo. Estou participando, junto com um grupo de professores, na elaboração dos cadernos dos anos iniciais, né? Então, nos anos iniciais, então a educação física ela vai estar ali do primeiro ao nono, né? E os anos iniciais, algumas questões, assim, de desafio para eles realizarem alguns movimentos, fica como um a mais, assim, do caderno, né? No caderno dos anos iniciais, não são todas as questões que são objetivas, mas é de fácil verificação, e vai o caderno do professor ali para auxiliar na nossa verificação, né? E nos cadernos dos anos finais, a gente sempre está nessa construção aí dentro dos contextos ali do cotidiano, e sempre buscando, então, a valorização da prática, do movimento, né? Valorizando as questões sociais e históricas, né? Como a gente pode ver ali nos nossos exemplos, então. Sobre o grupo de trabalho de matemática, professora Fernanda. Obrigada, Rô. Então, eu sou a Fernanda, né? Estou fazendo a coordenação do grupo de trabalho junto com a minha colega, a Gabriele Guimarães, aqui da Casa de Avaliação, e eu, enquanto escola de formação. Só gostaria de pontuar, assim, que estamos muito felizes, assim, desde que nós lançamos a proposta para a rede, para esse convite dos nossos colegas, prontamente a gente teve, né, esse movimento de muitos colegas de diversas escolas, né, com diversas escolas, no que eu digo, no sentido de lugares diferentes, e isso é muito rico, porque a gente começa a observar escolas que, às vezes, têm uma estrutura um pouco melhor, né, um estudante diferente de outro que, às vezes, está um pouco mais na periferia, e a gente precisa ter esse olhar dentro dos cadernos também, que esse caderno ele é para a rede, né, ele não é para uma escola em específico, então não é para um estudante específico, ele é para o estudante da rede. Eu acho que é importante a gente falar disso. Então, dentro do sexto ano, a gente tem, além da professora Kelly, que é professora de matemática da rede, a gente tem o apoio aí da Janaína e da Gabriele Bonotto, que são pedagogas, mas que estudam, né, dentro da matemática e várias questões, então tem nos apoiado bastante, e tem um olhar muito rico, assim, desse professor de anos iniciais mesmo, para esse aluno do sexto ano. Inclusive, a escolha das habilidades, elas têm sido muito discutidas nesses grupos de trabalho também. No sétimo ano, sou eu e o Júlio que estamos produzindo os cadernos. No oitavo ano, a gente tem a professora Marlene e o professor Sandro. E do nono ano, a Gabriele e o Wagner. E nos cadernos de matemática, a gente tem um plus aí, que é a professora Dara, que é a professora da rede, que ela já trabalha com desafios matemáticos, né, já há algum tempo, assim, inclusive faz venda de materiais
materiais sempre com temáticas, né, materiais onde o estudante manipula muito, então, todos os cadernos de matemática, eles terão sempre lá as 2 páginas finais com um desafio que é construído, então, pela professora Dara. Pode passar? Só uma especificidade, assim, dos cadernos de matemática que eu acho importante da gente colocar é que, para o caderno 1, a escolha das habilidades, ela vem a partir de um documento preparado pela Casa de Avaliação, chamado Reflexões sobre a Avaliação Diagnóstica de 2024. E aí eu vou convidar a Gabi para conversar um pouquinho sobre esse documento. Boa tarde, então, pessoal. Eu me chamo Gabriele, estou na coordenação juntamente com a Fernanda na área da matemática, né? E esse material citado pela Fernanda, né, que se chama Canoas Avalia, Reflexões sobre a Avaliação Diagnóstica 2024, é um material que foi construído pela unidade de avaliação. Inicialmente, feito com os dados da nossa rede. E agora nós estamos fazendo ele por escola, né? E à medida que nós finalizamos cada escola, nós estamos indo até elas e conversando com as equipes, né? Esse material, ele é bem didático, é um material que traz as potencialidades de cada escola, assim. E faremos uma formação para mostrar esse material e explicar melhor ele, né, aos nossos colegas, mas é importante salientar que esse material, ele nos ajudou nas escolhas das habilidades dos cadernos de estudos orientados. Eu passo agora a palavra para minha colega Fernanda, novamente. Isso. Então, assim, na verdade, a escolha dessas habilidades do primeiro caderno, ela foi focada, então, nesse levantamento, que foi um levantamento em rede. Então, a gente ficamos com foco, né, a gente, para essa parte da atenção. Quais são as habilidades que ainda demandam atenção dentro dos anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º? E, a partir disso, a gente fez algumas discussões entre os pares, e escolhemos, então, cada caderno contempla entre 1 a 3 unidades, a 3 habilidades, vai depender ali, né? Por exemplo, o 6º ano a gente teve um enfoque maior com as 4 operações, e principalmente multiplicação e divisão, que foi o que a gente acredita ser, assim, um problema maior dentro do 6º ano. E assim como a Vanessa mencionou, né, a gente também está trabalhando dentro dessa mesma temática, principalmente alunos de 6º ano, que a gente sabe que é um aluno, né, mais infantil, assim, mais infantilizado mesmo, e que ele gosta de uma temática dentro do caderno. Então, a temática pirataria, ela também foi abordada no caderno de matemática do 6º ano. Então, eles vão ver que alguns cadernos, eles se conversam, né? Interessante isso, e dele perceber que, às vezes, uma informação que está lá no caderno de português pode auxiliar ele também para responder uma questão do caderno de matemática. Já os próximos cadernos, a partir do caderno 2, as habilidades escolhidas, elas vêm, então, dos marcos de aprendizagem e olhando também para o plano de estudos que foi elaborado em 2022 pelos professores da rede. Porque a gente faz esse olhar no sentido de tentar contemplar habilidades que estejam entre o 1º e o 2º trimestre, entre o 1º e o 2º trimestre, pensando também nessas escolas que recém estão retomando. Então, a gente, né, não pode andar aí com a carroça na frente dos bois, tem muitos estudantes que ainda não retornaram, e como eu falei, esses cadernos, ele é para a rede. E, obviamente, também discussão entre os pares, entre os grupos de trabalho. Essa foi a ideia, então, dos cadernos aí de matemática. Olá, pessoal, eu sou a Paula, sou prof da MF Davi Canabarro, sou prof de Ciências e estou coordenando aqui, junto com a Fernanda, a elaboração e a construção dos cadernos de Ciências. Esse é a nossa equipe, então o nosso grupo é o menor grupo de todos, né? A gente tem, então, a Daniela da Assis Brasil, a Michele da MF Monteiro Lobato e a Clarissa do Tancredo. Como o nosso grupo é menor, a gente optou por cada uma ficar responsável por um dos cadernos, e aí depois eu e a Fernanda, a gente faz ali uma revisão geral, tá? Então, ali vocês conseguem ver o que cada uma está fazendo. Eu estou coordenando e, ao mesmo tempo, estou produzindo também os cadernos do 8º ano, tá?
Pode passar. Então, aqui eu organizei um pouquinho para explicar para vocês como é que a gente está organizando os nossos cadernos, tá? Então, como o pessoal já falou, as habilidades que a gente escolheu, então, elas estão contempladas dentro dos marcos de aprendizagem, alinhados aos planos de estudo que a gente construiu nas formações em 2022. Então, de acordo com os planos de estudo, as unidades temáticas que a gente tem para cada ano foram distribuídas ali. No 6º e no 9º ano, a gente começa com matéria e energia, vida, evolução e terra e universo. Então, o que vocês vão encontrar nos cadernos são exatamente essas ordens. No 7º ano, a gente inicia com vida e evolução, terra e universo, e finaliza com matéria e energia. E no 8º, inicia vida e evolução, matéria e energia, e finaliza com terra e universo. Então, a ordem dos cadernos também vai seguir essas unidades temáticas, tá? Os nossos cadernos, então, eles contemplam uma linguagem acessível para que todos os alunos consigam entender. É como se o caderno estivesse conversando, né, com um aluno. Também estamos utilizando imagens autoexplicativas, já que nas ciências tem bastante coisa assim, para a gente explorar na questão das imagens das figuras. Nós colocamos também passatempos em algumas páginas, né? Geralmente ali na última página, como a Ana comentou, pensando no estudante de inclusão. Mesmo que a gente saiba que a gente vai ter ali o apoio da sala de recursos para produzir algum material para esse estudante, a nossa ideia é fazer com que esse estudante se sente pertencente ao nosso caderno também. Então, eu coloquei ali algumas demonstrações para vocês, tá? Então, tem ali alguma atividade que o aluno vai pintar, alguma atividade que ele vai identificar ali o ciclo de vida. A gente tem também algumas atividades práticas, dependendo do conteúdo para abordar. Então, seriam atividades que todo mundo vai conseguir fazer, incluindo esse aluno da inclusão, tá? Também estamos trabalhando em alguns dos cadernos a questão dos mapas mentais, que eu acho bem importante, porque ele já dá uma sintetizada no conteúdo. E a gente está trabalhando bastante em cima dos cadernos para produzir o melhor conteúdo para entregar para a rede. Olá, pessoal. Então, agora eu vou falar do caderno da área de Ciências Humanas, História e Geografia, e juntamente vai estar a área do ensino religioso. Esses aqui são os colegas, então, que fazem parte do grupo de trabalho, e vou apresentar, então, como está estruturado este caderno. Pode passar. Então, nós temos aqui uma capa, como foi dito, todos eles vão ter, só que daí nós temos a apresentação. Na apresentação estão os objetos de conhecimento, ali os saberes de história, geografia, ensino religioso, e também ali da ERER, né, da Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, na capa do caderno já tem ali uma amostra do que será explorado neste caderno. Tá? Eles vão ter, então, um texto de apoio, né, e alguns recursos, imagens, gráficos, né, mapa mental, e ali, como o pessoal já falou, alguns QR Codes que são materiais extras, né, nada que o estudante precise ver, senão não vai conseguir compreender o caderno. Pode passar. Então, ali eu tinha mostrado alguns exemplos de história, esse aqui são alguns exemplos de geografia. Nós temos também imagens locais, imagens da cidade, fazendo essa relação do local e global. Estamos tendo algum cuidado com o número de texto, para não ficar também cansativo para os estudantes, porque é um outro turno de estudo desses estudantes, e tentando contemplar uma página e meia, com 5 atividades. Então, são 5 atividades de história, e depois, em outra parte do caderno, mais 5 atividades de geografia. Pode passar. Então, os cadernos, eles têm 10 exercícios, os cadernos de humanas, 5 de história, 5 de geografia, e em cada caderno ali vai ter 2 boxes, né, 2 caixinhas, uma da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, e uma para o ensino religioso. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, no caderno do 6º ano e no caderno do 8º ano, o box ali que tem algo relacionado ao ensino religioso. É um link da habilidade que está no marco de aprendizagem vinculado ao que está sendo tratado no caderno em História ou Geografia. Pode passar. E aqui um modelo, então, mostrando ali a caixinha da ERER, né, que vai ser sempre vinculada, então, ao que está sendo explorado em História ou Geografia. Né? Então, a ERER pode estar na parte de História ou pode estar na parte de Geografia. Pode passar. Aqui, então, as páginas finais, a 10ª página, ela sempre apresenta as referências, né, sites, livros que foram utilizados para essa pesquisa, a produção, né, quem
produziu essa parte, e uma grade com as 10 questões. Essa grade é a única parte que o professor de história, de geografia ou ensino religioso vai ter que olhar, tá? Então, o estudante vai apresentar ali o caderno feito, mas o professor não vai precisar ficar folhando o caderno, ele vai olhar apenas essa página, a página 10, para olhar se o estudante fez ou não fez, para facilitar o trabalho do professor. No caderno do professor, daí vão ter mais algumas páginas, além dessas 10 páginas do estudante, vão ter mais algumas, que, como está sendo mostrado ali, ó, por isso está ali manual do professor. Então, tem as habilidades de história, geografia e ensino religioso, e tem ali, ó, atividades extras. E o gabarito, né? Ele está mostrando para vocês já o gabarito. Tá? E essas atividades extras, como eu estou mostrando ali, uma sobre leitura de paisagem, não precisa o professor trabalhar, tá? Ele trabalha se ele quiser. E daí, estas, assim como são extras, se o professor quiser explorar em sala de aula para continuar, como um recurso a mais do seu próprio planejamento, ele pode utilizar. Mas, como eu disse para vocês, ó, não é uma atividade obrigatória. Às vezes tem alguma ideia legal de quem está produzindo o caderno, que quer compartilhar com a rede, está colocando ali. Bom, então, queria agradecer primeiro aos meus colegas que estão aqui nessa nossa formação, os coordenadores todos aqui, né? E também queria agradecer muito o grupo de trabalho, que, como a Fernanda falou, foi rapidamente, assim, naquela semana em que a gente lançou o formulário para interesse em participar dos cadernos, né, 50 professores já se inscreveram, então a gente percebeu assim, o interesse da rede nessa produção, né, em participar, então a nossa rede é realmente uma rede que gosta, né, de produzir, e como mencionamos antes, assim, é sempre muito importante que não seja algo que venha, né, de fora, para ser feito, né, para que, veio alguma coisa de fora e coloca em Canoas, né, aplica isso, a gente, não é assim que a gente trabalha, nunca foi, né, a gente gosta de fazer que seja feito por Canoas, então essa é a ideia, né? E antes de a gente terminar, também é uma coisa que a gente tem falado muito, isso também nas formações, quando a gente fez as formações de acolhimento, é que a ideia dos cadernos, ela é justamente para que o professor, ele não precise planejar, ele já planeja a sua aula, né, suas 4 horas de aula, né, 8 horas de aula, dependendo, né, da sua carga horária, e que ele não precise planejar uma atividade extra para mandar para o seu estudante. Então, a ideia dos cadernos é para que não tenha, né, mais uma carga horária de trabalho para o professor. Espera muito que ajude, ter realmente essa ajuda nossa aqui, mas a gente também pede muito a ajuda de vocês, como eu mencionei. Então, se também tiver sempre algum interessado, podem vir falar conosco, a gente sempre vai precisar, né? Nesse caminho, a gente sabe que muitos professores, às vezes, precisam, né, no meio do caminho, um professor não pode mais, algum outro professor quer entrar no grupo, podem vir falar com a gente, sintam-se à vontade, é algo que é da nossa rede, né? O material tem sido construído com muito carinho. Então, fiquem sempre à vontade de participar, né, conversem com a gente, claro que sempre de acordo com as demandas, né, a gente não promete que sempre a gente vai conseguir acolher todos, mas a gente faz sempre mais, né, o melhor possível para acolher, e é isso, assim, né, dizer que ele está sendo construído para que a gente possa oferecer para a rede algo que possa reconstruir a aprendizagem, né, do estudante, né, que seja o melhor para o estudante e também o melhor para o professor, para que não tenha uma sobrecarga, tá? Então, colocamos para finalizar um trecho desse livro aqui, né, que é o livro do Antônio Nova, de 2023, é um livro bem recente, né, que diz que nada substitui um bom professor. Nada mesmo. Nada substitui para apresentar o mundo, todos os mundos, aos mais novos. Nada substitui para dar aos alunos a possibilidade de chegarem mais longe, aonde nunca chegariam sem o seu trabalho, sem a sua dedicação. A relação humana é insubstituível. Então, esse final é para a gente dizer que é claro que o material ele está sendo feito com maior carinho, está sendo feito com competência, com carinho, a gente já, né, puxando a brasa para o nosso assado, porque a gente sabe que esse grupo de 50 pessoas, 60 que estão construindo, estão fazendo isso com competência, mas ele não vai substituir, né, essa relação humana, esse bom professor que está lá na sala de aula, essa mediação que é de vocês, que é esse professor que está fazendo o seu trabalho lá, junto com o estudante, a relação humana. Então, por melhor que seja o material,
né? Por melhor que sejam essas 10 folhas que a gente está enviando, nada vai substituir o trabalho de vocês, né? Então, é bem para deixar isso claro, né? Que o material é uma coisa, né? E o trabalho é outra coisa, né? Então, que caminhem juntas. É algo para acompanhar, para ajudar e para fazer parte do trabalho de vocês. Mas não é para substituir, porque nada vai substituir o trabalho do professor, que a gente tem certeza que é o mais importante dentro de tudo. A gente vai deixar, então, aqui, primeiro, o agradecimento a todos que estão assistindo e também ali, né, o QR Code, né, para que vocês possam preencher e apontar a câmera do celular, né, vai gerar o link ali, vocês clicam e podem preencher a presença aí do nosso encontro de hoje. Agradeço, então, todos os presentes, né, todo mundo que está assistindo, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato conosco, escola.formacão, né, @canoasedu, ou contatos nossos aí de telefone que vocês já têm, a gente já conversa bastante com os professores da rede, nos grupos, e um beijo, então, para todos, e até mais. Tchau, pessoal.